Eu queria chamar, então, de antemão, para nós não perdermos a conexão, pastor Jean Martins. Pastor Jean é um amigo, um irmão, um profeta, um homem que nós conhecemos o coração dele. Eita! Nós conhecemos a mesa que ele carrega dentro dele. Ele carrega uma mesa, esse pastor. Meu Deus, há muita coisa para nós podermos desfrutar. Queria que você estendesse sua mão sobre ele e comece aí a orar no seu lugar. Abençoa, libera uma palavra aí, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu concordo com os meus irmãos, Pai. A Casa Martins, Senhor, está sendo abençoada nessa hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que o teu filho, Deus, que já está em autoridade, Senhor, libere sobre nós aquilo que nós precisamos, não o que queremos, mas o que precisamos, para sermos livres, Pai, para fluir no nosso chamado, Pai, em teu nome, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Falo isso porque eu me sinto de casa, tá? Eu me sinto em casa. Parece que eu ainda estou na minha terra. E me acompanha minha esposa, a pastora Adriane. Nós temos 4 filhos. Servimos ao Senhor ali na cidade de Ponta Grossa. E viemos aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Tivemos um encontro ontem, no período da tarde, outro encontro no período da noite, e nós estamos falando sobre finanças. E eu queria começar essa noite falando sobre um vídeo que eu vi na TV, logo que eu cheguei aqui, que eu também assisto televisão, tá? Estava lá na cozinha com a pastora Beth, e eu vi um vídeo de um cachorro, irmão. E o cachorro andava só com 2 patas, só com as patas da frente, e as patinhas de trás viradas para cima. E vindo para cá hoje, irmãos, eu pensei assim: Deus está aí, vou falar sobre isso, porque isso é finança. E eu quero explicar o vídeo para você entender. Aquele cachorro tinha as 4 patas. E a comunidade se moveu quando a equipe de reportagem foi fazer a matéria sobre o cachorro. A sociedade se comoveu e alguns médicos, alguns veterinários se propuseram a tentar entender o que estava acontecendo com o cachorro. Sedaram o cachorro, foram lá fazer radiografia. Pode ser que ele tenha sofrido um problema, né? Na coluna, deve estar trincada. E aí, para continuar andando, ele anda com as patas da frente. E qual foi a surpresa, irmãos? Quando fizeram a radiografia, o cachorro não tinha nada. Aí fala assim: não, é musculatura. E aí começaram a fazer todos os exames. Sabe qual foi a surpresa? Não tinha nada. Só que aquele cachorro andava com as 2 patas da frente. Ele tinha noção que em alguns momentos ele poderia abaixar. Para tomar água ele deitava. Para urinar, irmãos, ele fazia em pé. Você pode imaginar um cachorro urinando em pé? Aquele negócio escorria pelo peito dele, ia nos pelos até lá na parte da frente. Sabe qual foi o resultado final, o diagnóstico final? Aquele cachorro sofreu um trauma. Sofreu uma dor. E como decisão para não sofrer de novo, ele mudou o jeito de caminhar. Ele tinha as 4 patas, mas decidiu andar de uma maneira diferente. Isso está falando de finança. Porque muitas pessoas sofreram alguns traumas na área financeira. E isso as levou a andar de uma maneira fora da palavra do Senhor. Foi isso que eu entendi quando estava vindo para cá hoje, pastor Célio. Agora, como que faz então?
Porque você tem que mudar agora como que o cérebro entende, para que você possa então descer e colocar os 4 pés. Falando de finanças, irmãos, existe uma maneira correta que Deus tem para todos nós. Agora precisamos dar alguns comandos para este cérebro aqui, para que ele se submeta à palavra do Senhor. E então, nós paramos de andar com 2 patas só, porque com 4 patas aquele cachorro consegue correr mais rápido, consegue pular mais longe, consegue alcançar distâncias que com 2 só ele não conseguiria, consegue subir escada. Eu vou falar aqui que tem pessoas que estão aqui hoje, que estão se movimentando de uma maneira errada, para que não sofram traumas de novo, porque foram machucados na sua essência, e isso mudou a maneira de você caminhar, a maneira até como você enxerga as coisas, irmãos. Você já percebeu que tem um ditado, né? Quem é mordido de cobra tem medo de minhoca? É ou não é? Sabe quando você está lá e dá uma martelada no dedo do pé, e aí você começa a chegar num ambiente que você dá de chinelo, está todo mundo de sapato, você passa longe das pessoas? Parece que dá um medo de alguém pisar no teu pé. Muitas das vezes isso é finanças, e nós nos armamos para que ninguém encoste em nós. Nessa noite se desarma, entrega as suas armas, não para mim, não para o pastor, mas para o Espírito Santo, e esteja sensível à voz dele nesta noite. Só vou pegar um gancho para fazer uma união com aquilo que nós estávamos falando ontem no final do culto. Nós estávamos falando sobre dízimo e sobre ofertas. Amém? Esse não é o tema que nós vamos falar hoje, mas eu preciso pegar esse gancho para continuar aquilo que nós começamos a construir. Porque o que é dízimo? Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e entrega na igreja. Eu entendo assim, entrega na igreja que você congrega. Amém? Dízimo eu entrego aonde eu congrego. Dízimo não é para comprar cesta básica para dar para o vizinho. Porque se você vai investir na casa do vizinho, é o vizinho que vai a sua proteção espiritual. Então, dízimo você traz a casa. Malaquias 3,10. Quando você pratica o princípio do dízimo, o que diz Malaquias 3,11? Então eu virei e repreenderei o devorador. O que é vir repreender o devorador? É como se você tivesse uma chácara, vamos falar assim, tivesse muito gafanhoto entrando na tua colheita, e Deus vem e fala assim: agora eu levanto uma proteção para que não entre mais gafanhoto na tua seara. Amém? Está comigo? Então, quando eu dizimo, é isso que acontece. Um princípio seguido de uma promessa. Dízimo é obrigatório, irmãos? Sim ou não? Não, não é obrigatório. Dizimar é obrigatório? Não é. Ofertar é obrigatório? Não é. Seguir Jesus é obrigatório? Também não é. É só para quem acredita que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos estabelecer esse padrão para que todo mundo entenda como nós estávamos conversando. Amém? Agora nós falamos também sobre primícias. A primícia eu entrego aonde? O que é primícia? É um princípio seguido de promessa. Se você segue o princípio, você tem acesso à promessa. Amém? E o princípio das primícias fala assim, lá em Ezequiel 44:30, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Quando eu pratico o princípio das primícias, existem bênçãos que estavam retidas e são liberadas para as nossas casas. Amém? Quer entender um pouquinho mais sobre primícia? Vai ter que acessar o vídeo de ontem, que esse não é o tópico de hoje. Tem também a questão sobre a preparação da oferta. Ontem nós falamos sobre esmola e falamos sobre oferta. E começamos a falar sobre os tipos de oferta. Por quê? Eis que eu vou multiplicar o seu dízimo? Não, vou multiplicar as suas sementes. Então o que é semente? É a oferta
que eu tenho comigo. O dízimo eu entrego ao Senhor e eu tenho as minhas sementes. Das minhas sementes eu oferto. E quando eu oferto, então, eu tenho específico bênçãos que são liberadas sobre a nossa vida. Existem isso pela Bíblia. Só que tem muitas pessoas que não se preparam para ofertar. E o que é se preparar para ofertar? Jesus, quando entra no templo, ele percebe que as pessoas estavam vendendo dentro do templo, e então ele pega um chicote e ele arrebenta tudo. Mas o porquê? Porque Jesus estava naquele momento, quando ele entra, ele percebe que as pessoas estavam vendendo e comprando a oferta. Qual era o princípio da oferta? Precisava preparar em casa. Leia Levíticos, vai contar para você, vai falar que sim, precisa que seja um cordeiro, esse cordeiro não pode ter mancha, esse cordeiro tem que ter uma idade específica, esse cordeiro não pode ser cego, não pode ser coxo, e fala, isso é oferta, prepara, escolhe o melhor dos cordeiros, separa e cria, depois de criar vem oferta, esse cordeiro, e aí as pessoas falam assim, não, para mim não fazer isso, eu vou lá na igreja, na porta da igreja é permitido vender, então eu pego um lá e o mato, porque eu não tenho compromisso com aquilo que eu estou ofertando. Jesus entende isso, e aí ele reestabelece o padrão, e quando ele reestabelece o padrão, você vê lá no livro de João, os coxos começam a andar, os cegos começam a enxergar, e o mudo começa a falar. Amém? Leia para você ver o que acontece depois que você reestabelece o padrão. Só que ontem nós temos um foco muito, muito grande no cumprimento do princípio. Cumprimento do princípio da oferta. Por quê? É com promessa. Agora, vamos falar assim, irmãos. Lucas 8 fala assim, 8:5, saiu um semeador a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, nascida, secou-se, pois não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram. Mas outra caiu em terra boa, nascida, e produziu fruto a 100 por 1. Espera lá, é o mesmo pacote de semente. E ele cai em 4 tipos diferentes de terra. Muitas das vezes o nosso foco está na semente. E Deus deixou escrito na Bíblia uma palavra, fala assim, olha, muitas das vezes o foco não é na semente, o foco é na terra. Quem é essa terra hoje? Eu sou essa terra. Assim como você devia bater no peito e falar assim, eu sou essa terra. Quem é essa terra hoje? Tem 4 tipos, tá? Um caiu à beira do caminho, e vieram as aves. As aves simbolizam demônios, e comem essa semente. A segunda, caiu numa terra que era cheia de pedras. Ela nasce, irmão. Ela nasce, mas vem o sol, porque ela não teve raiz, e a queima. A terceira, cai entre os espinhos. Cai entre os espinhos. O que os espinhos simbolizam nessa palavra? Tem uma explicação bíblica para isso, irmãos. Está lá em Mateus 13, 22. E foi semeado entre os espinhos, que é, este é o que ouve a palavra, presta atenção aqui. Ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e essa semente fica infrutífera. Irmãos, existem pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra, a semente cai no coração dela, ela brota, ela não morreu, ela brotou. Mas os espinhos, que são os cuidados deste mundo, são as riquezas deste mundo, sufocam a palavra. E quando a Bíblia fala aqui de espinhos, pensa comigo, quando foi que nasceu espinho?
depois da queda do homem. O espinho só veio depois da queda do homem. E o mesmo espinho é o que sufoca a semente. E é uma guerra de entendimento. Por quê, irmão? Quando Jesus está na cruz, aonde que o espinho foi parar? Guerra de entendimento. Essa é a nossa batalha que nós estamos aqui. Guerra de entendimento. Para que o espinho não venha sufocar a semente. E o quarto tipo de terra é uma terra boa, que produz a 100 por 1. Isso é finança. Um foco é na semente, o outro foco é na terra, que sou eu e é você. Algo que eu considero importante, eu não consegui falar ontem, Gálatas capítulo 6, verso 7, fala um texto que é muito conhecido por todo mundo. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo, pois, que o homem semear, isto ele ceifará. E nós usamos esse texto por muito tempo, né? Porque quem planta, termina a frase para mim, quem planta, quem não planta, colhe, irmão. Colhe. Pega um terreno, compra ele, limpa ele inteirinho, não plante nada e volta depois de 6 meses. O que você vai encontrar nessa terra? Mato. Se você tem uma terra espiritual agora, limpou a casa, se você não colocar nada dentro dessa terra, uma semente que venha do céu, sabe o que vai nascer? Um monte de coisa ruim que vai te dar trabalho para limpar de novo. Agora, pensa comigo. Bom, quanto é que nós pecamos? Quanta coisa ruim nós já plantamos na nossa vida. Você acredita mesmo que tudo que você plantar, você vai colher? Para e pensa. Porque a gente quer colher tudo de bom, né? Se eu levo a ferro e fogo a palavra, não interpreto ela, que ontem nós deixamos claro que a Bíblia é interpretativa. Se você leva a ferro e fogo, irmão, tem gente aqui que já estava morto faz tempo, de tanta coisa ruim que plantou. Está comigo? Agora, biblicamente, tem um jeito de eu não colher aquilo que eu plantei? Tem. Como? Parábola do credor incompassivo. Tem um jeito de eu não colher aquilo que eu plantei. E eu vou falar assim, daquilo que você fez de errado, aquilo que você fez de pecado, aquilo que você fez nas tuas finanças também, porque aí fala de um homem que tinha uma dívida tão grande, que se ele trabalhasse mais de 100 anos, ele não conseguiria pagar, e esse homem sabe quem era? Era eu. Uma dívida tão grande. Agora esse homem decide ir para um lugar. Ele decide chegar nos pés do rei e falar assim, ó rei, eu devo, tá? Eu reconheço que eu devo. Não tem como eu pagar. Me perdoa. Sabe qual foi a resposta desse rei? Simboliza Jesus, esse homem simboliza eu e você. Que até você tem a chance hoje de ir aos pés dele e fala assim, Deus, eu reconheço aonde eu errei, me perdoa, Pai, porque eu não quero voltar mais para esse lugar. E aí então aquele rei fala assim, não, eu te perdoo, vai, porque a esposa e os filhos estavam para ser presos também. E nós falamos isso ontem. Quando o sacerdote não se posiciona, quem paga a conta é a esposa e os filhos, a casa paga a conta. Quando o sacerdote quando o fazedor de contas não consegue se conter, ele precisa morrer para o milagre acontecer. Milagre da multiplicação vem só depois que o fazedor de contas morreu.
E aquele homem foi, e saiu de lá livre, irmão. E ele encontra alguém que devia para ele, um pouquinho só, e ele não perdoa. Ele recebe o perdão, mas ele não perdoa. Na parte de finanças, você quer ser liberto? Quem é que deve para você? Examine-se, pois, a si mesmo. Libera perdão. Porque senão você vai ficar preso com esse cara, com essa pessoa. E eu aprendi isso, irmão, do jeito mais fácil de aprender. Lá em Ponta Grossa tem um irmão que tinha, alguns anos atrás, irmão, ele vendia DVD, e eu fui lá e comprei uns DVD. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu esqueci de pagar. Alguns meses depois eu recebo um telefonema, ele, pastor, eu falo assim, ô irmão, sabe aquele DVD? Não precisa pagar mais. Eu falo assim, meu Deus. Ele liberou perdão para mim. Não preciso nem contar para você, porque não foi de propósito que eu não paguei. Não preciso nem contar para você como ficou meu coração. Nós tivemos alguns cursos no ano passado, e alguns irmãos que participaram do curso tinham um compromisso para saudar, e não saudava. Eu conversei com o irmão que era responsável pelas finanças e falei assim, irmão, não cobre mais. Só que não cobrar é uma coisa, e liberar perdão é outra. Chegou um determinado dia, nós tomamos uma posição e entramos em contato com as pessoas. Irmão, sabe aquele valor? Não precisa pagar mais. Você vai receber isso de oferta agora para a tua vida. Sabe o que isso faz comigo, irmão? Isso me libera de continuar, quando eu olho para aquela pessoa, eu continuar enxergando um devedor e não o meu irmão. Porque eu não estou preso, nós não se movimentamos por dinheiro, nós se movimentamos por propósito. E nós estamos falando hoje sobre finanças, né? Sabe quem que é o devedor? É aquela pessoa que o perdão é isso, eu vou colocar essa pessoa de novo no lugar que ele tinha antes de ter caído. Que deve para você, e você libera perdão, e sabe o que vai acontecer quando ele vir pedir emprestado de novo? É bem isso que você pensou. Se você liberou perdão, é bem isso. Você vai reposicionar ele neste lugar, que ele tem mais valor do que o dinheiro. Aleluia. Segundo Reis capítulo 4 vai falar um texto, irmãos, eu não vou nem ler, só vou citar, tá? Vai falar o texto da Sunamita, mulher que morava na cidade de Sunem, a Sunamita. E aí Eliseu passa por lá. Amém, irmãos? Vou contar a historinha. Eliseu passa por lá, e tem a mulher que ela decide, irmão. Eliseu parava, toda vez que passava, parava lá para comer. Aquela mulher, ela tem uma revelação. Nossa, se ele passa 2 horas e come que nós somos abençoados, então vamos fazer algo melhor para ele, que ele possa morar então aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. E nós vamos falar sobre finanças com isso. Muitas das vezes quando eu falei com isso, eu falei sobre honra, e hoje eu não vou entrar na questão da honra, mas é algo a ser examinado, tá? Agora aquela mulher, irmãos, aquela família, ela antes de fazer, ela fala com quem? Com o sacerdote da casa, com o seu marido. E tem muita gente, irmão, muitas pessoas que quando vêm para a igreja, e quando a gente começa a falar de dízimo e oferta, ele quer barganhar com Deus. Sabe por quê? Porque se eu der 10%, eu vou ganhar 100%.
Se eu der 10 de oferta, eu vou ganhar 20. Se eu der 100, eu quero 200. Amém? É a primeira coisa que passa na cabeça de quem vem para ofertar. Porque fala assim, por que eu vou dar dinheiro? Porque no dinheiro não te domina. Primeiro passo. E outra, ele não é teu. Você é só mordomo. Amém? Então essa mulher fala assim, e fala assim, olha, tem coisa boa aí, então vamos investir nessa terra. Porque essa terra é terra boa. Irmão, se você recebesse dinheiro toda vez que você desse 10, você recebesse 20, você não era quem você é hoje. Porque no mundo natural, quem planta, colhe. Vamos falar assim. No mundo espiritual, quando você planta dinheiro, nem sempre você vai colher dinheiro. O que aquela mulher colheu? Ela precisava de dinheiro? Não. O que ela colheu? O que ela mais desejava no seu coração: o seu filho. Se você colhesse, toda vez que você plantasse 10, você ganhasse 20, talvez você não tivesse o emprego que você tem hoje. Talvez você não tivesse a saúde que você tem hoje. Talvez você não tivesse a intelectualidade que você tem hoje. Talvez você não tivesse a revelação que você tem hoje. Porque tem muita gente que investiu, semeou e ganhou saúde, ganhou força, ganhou motivação para levantar, ganhou motivação para sair da cama, ganhou motivação. Porque no reino espiritual, você planta a tua semente e você recebe aquilo que você precisa. No mundo espiritual, você dá o que você tem e você recebe o que você precisa. Algumas ofertas que você trouxe no altar de Deus, Ele deu em trabalho, lhe deu em saúde, lhe deu em proteção, lhe deu em cuidado, lhe deu em felicidade. E se Deus tivesse te dado somente aquilo que você plantou, você não teria isso. Porque tem muita gente que só tem dinheiro, mas não tem mais nada. Aleluia. E por que eu falo isso, irmãos? Deus não precisa da sua oferta. Deus não se movimenta por oferta, Deus não se movimenta por dízimo. Deus se movimenta pelo princípio. E quem cumpre o princípio, recebe aquilo que Ele determinou para acontecer. Você acredita, tem um texto que fala assim, que Deus procura os adoradores, não tem? Eu vou dizer para você, Deus não procura oferta, Deus procura o ofertante. Deus não procura dízimo, Deus procura aquela pessoa que é dizimista. É esta pessoa que Deus procura. Quando você vê lá em Gênesis, das primeiras ofertas, primeira coisa que é feita, oferta de Caim, oferta de Abel. O texto de Gênesis fala assim, que Deus recebeu o quê? Gênesis 4:4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. Ora, Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Então Deus recebeu primeiro a pessoa, e depois Deus recebeu aquilo que a pessoa estava entregando. Verso 5. Mas para Caim e a sua oferta não atentou. Deus não rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim. Então não adianta querer barganhar com Deus, porque para Deus você vai dar aquilo que está no teu coração, mas não quer dizer que Ele vai receber. Hoje, se você já ofertou, amém. Se você não ofertou, você tem a oportunidade de ofertar. Agora, a sua oferta não é o que você quer dar, é o que Ele quer receber. Porque a oferta tem que ter valor para você. O foco de Deus
é você e não é a oferta. Agora tem o outro lado. Não podemos servir a dois senhores. Não tem como Deus ter você se Ele não tiver as tuas finanças. Não adianta falar assim, mas eu me entreguei para Deus e eu não sou fiel nas finanças. Você está se enganando. Não tem como. Não, a palavra é clara e fala sobre senhorio agora. Não tem como Deus ter você. Mas eu canto, eu prego, eu faço isso, eu sapateio, eu redopeio, pego fogo, eu conheço a Bíblia de trás para frente, sei onde está escrito tudo. Se você não entregou aquilo que Ele entregou na tua mão, você ainda não se converteu. Aleluia. Só que o foco de hoje, irmãos, eu pretendo falar de um tema e ele é bem específico. Sabe por quê? A oferta tem voz. A Bíblia fala que a oferta de Abel, ela está diante do trono de Deus até hoje. Então a sua oferta tem voz. Então, se você planta no reino, tem colheita. Imagine todo o dinheiro que você plantou fora do reino, também tem voz. Todo o dinheiro que os seus ancestrais depositaram no reino das trevas também tem voz. Porque tem muita gente que gastou dinheiro com bebida. O dinheiro que era para ter trazido aqui, gastou lá. Tem muita gente que gastou com prostituição, com pornografia. Tem muita gente que gastou isso na encruzilhada, pagando macumba, pagando despacho. E esse dinheiro está lá. E esse dinheiro tem voz também. Está comigo? Quando nós estávamos falando sobre dízimo, dízimo é a proteção para o gafanhoto não entrar, amém? O que é oferta? Oferta é a semente que multiplica. Então, o gafanhoto não entra, mas então eu vou ofertar. E se eu oferto, multiplica a minha semente. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Porque tem gente que fala assim, pastor, mas eu não dizimo, mas eu sou um ofertante daqueles. Glória a Deus, irmãos. Você não dizima e você oferta. Multiplica, multiplica, multiplica. Gafanhoto entra, entra e entra. E aí você não sabe onde vai parar as coisas. Está comigo? Vamos, depois você pode colocar tudo na prática e ver que isso acontece mesmo. Meu conselho, meu papel aqui é dizer, ó, tem o caminho da direita, o caminho da esquerda. Escolhe, pois, o da direita. O meu conselho, aprenda a ser dizimista primeiro. Depois que aprender a ser dizimista, aprenda a ser ofertante. Amém? Detalhe, coloquei lá, levantei a barreira, gafanhoto não entra. Ofertei, multiplicou a semente. Só que o gafanhoto está lá ainda, né? Como que faz para detetizar esse gafanhoto que está lá dentro, se multiplicando agora, porque está comendo bem? Oferta de remissão. E esse é o tema que nós vamos falar hoje. Tem como você remir todo o dinheiro que foi gasto na Umbanda, na Quimbanda, nas bebidas, em todas as outras áreas, na pornografia? Tem como remir tudo isso pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Enquanto nós falar sobre remissão, porque assim, é um tema que poucas pessoas falam. Eu queria que você prestasse atenção aonde foi estabelecido esse princípio. Que até o final da noite nós vamos chegar lá. Quem estabeleceu, aonde se estabeleceu, quando se estabeleceu isso. Amém? Hoje nós vamos falar sobre remissão. O que significa remissão? Significa resgatar, redimir, remover algo ou alguém do poder do domínio de outro. Isso significa remissão. Aleluia.
Quando a base para que quando eu falei para você que a oferta precisa ser preparada com antecedência, anota lá, depois você vê Levíticos capítulo 1, verso 2, Levíticos 22, 19 e 20 e Mateus 21, 12. É a base para você estabelecer, aonde está escrito que eu tenho que me preparar para vir para ofertar? São esses textos. Levíticos 1, 2, Levíticos 22, 19 e 20, Mateus 21, 12. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, fala assim: Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, eu vou ensinar para você, hoje, a questão do sacrifício. A oferta remidora. Agora, obedecer o princípio é melhor do que ter que sacrificar. Você entender o princípio do dízimo, da oferta, é melhor do que você ter que vir depois e sacrificar, porque toda quebra de princípio, você tem que ter um sacrifício. Biblicamente falando. Deuteronômio 16, 16, fala assim: 3 vezes no ano todos os teus homens comparecerão diante do Senhor teu Deus. Quantas vezes? 3 vezes. Você vai comparecer diante do Senhor, no lugar que Ele escolher, nas festas dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa do tabernáculo. Não comparecerão vazios perante o Senhor. A Bíblia está falando assim: você vai vir, vai comparecer, não compareça vazio. Traga a sua oferta. Deuteronômio 16, agora verso 17. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Quanto é que você vai ofertar? Conforme você puder. E aí ele explica o que você pode, conforme aquilo que Deus derramou sobre você. Amém, irmãos? Quando nós ensinamos que nós não devemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias, a base para isso é Deuteronômio 16, 16. Entretanto, toda quebra de princípio exige sacrifício. A desobediência de Adão exigiu sacrifício de Jesus. Só para nós podermos entender que nível nós estamos falando. Para entender isso, Deuteronômio 28, e esse eu gostaria que você abrisse. Deuteronômio 28 precisa ser um daqueles capítulos da Bíblia que eu vou ler constantemente para poder me lembrar dele, até decorar. Deuteronômio 28, porque tem tudo a ver com finança, e tem tudo a ver comigo e com você. É a hora que você falava amém. Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 1. Deuteronômio, capítulo número 28, verso 1. Se ouvirdes atentamente. Não, então, irmãos, presta atenção. Se ouvir atentamente a voz de quem? A voz do Senhor teu Deus. Quem é o teu Deus? É Jeová Jirê? Ou é Mamon? Quem é o teu Deus que você está ouvindo? Se ouvirdes atentamente a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Quantos mandamentos tem que guardar? Todos. Que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Quem vai te exaltar? Teu Deus. Verso 2. Rei Jesus, todas as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Por que nós somos tão incisivos na questão de princípio? Porque está escrito na palavra que eu acredito. Está escrito na palavra que você acredita, que as bênçãos
virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, irmão, que você não vai ficar parado. Porque quando a Bíblia fala que ela vai te alcançar, é que você está se movimentando. Mas se movimentando em cima do quê? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E então eu sou a vida. Então eu estou me movimentando, seguindo os passos de quem? Seguindo os passos que Jesus determinou. Eu estou me movimentando por um caminho que Ele está me indicando. E qual é o caminho que Ele me indicou? A palavra dEle. Por quando eu me movimento no caminho que Ele indicou, as bênçãos virão atrás de mim. E detalhe, me alcançarão. Se ouvirdes a voz de quem? Do Senhor, teu Deus. Lê comigo o verso 12 então. Depois, em casa você lê todos, tá? Eu vou citar alguns porque, por causa do tempo. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva a seu tempo. Chuva a seu tempo quer dizer que no tempo que precisa da água ela vem. Chuva a seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Você já pensou nisso, irmão? Deus falando assim, aonde você colocar a mão, eu te abençoo. Vou derramar sobre você, aonde você colocar a mão. Verso 12, né? Emprestarás a muitas nações. Espera aí, irmão. Nós estamos falando de quanto dinheiro agora? Para você emprestar para um país. Emprestará a muitas nações. Aleluia. Porém tu não tomarás emprestado. E ontem nós falamos sobre isso, sobre esse tema. Verso de número 15, vamos lá, me acompanha. Se, aí mudou, irmão. Do 1 até o 14 é quando você obedece. Do 15 até o final é quando você não obedece. E é por isso que precisa decorar. Verso 15. Se, porém, não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não cuidar de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Tem gente que está sofrendo, irmão, porque cumpre as coisas pela metade. Deuteronômio 28, a partir do 15 até o final. Verso 20, eu vou ler para você. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota, o desapontamento, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Verso 32. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo. Está falando de herança espiritual aqui também. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo. Os teus olhos verão e desfalecerão de saudades deles todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Verso 43. Quando nós lemos ontem em Provérbios que o rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado se torna escravo de quem emprestou, quem é essa pessoa que domina sobre o pobre? A resposta está aqui. Quem é que se torna servo de quem? A resposta está aqui. Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 43. O estrangeiro que está no meio de ti, se
elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerá. Quem é esse estrangeiro que se eleva cada vez mais? Ele emprestará a ti, e tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu será por cauda. E ontem nós falamos sobre isso. Cheque especial, cartão de crédito. Aonde é que muita gente que conhece a Bíblia hoje e fala assim: eu sou filho do rei, mas vai lá pedir emprestado para o estrangeiro, e aí se torna escravo dele, e aí ele prevalece e você cada vez desce. Por que isso acontece? Porque não cumpriu do verso 1 ao verso 15 de Deuteronômio 28. Não entendeu isso. Irmãos, hoje nós estamos trabalhando alguns conceitos que podem parecer novos, mas não são. Não são nem um pouquinho. Para entender isso, eu preciso procurar entender Deuteronômio 28 também. Conceito de riqueza é mais espiritual do que nós podemos imaginar. Tem uma coisa chamada risco Brasil, ou risco país. Você já ouviu falar nisso? Quem já ouviu? Só levanta a mão, só para entender. O que isso quer dizer? Risco Brasil. Qual é a confiança que eu tenho para investir dinheiro nesse lugar? Por quê? Dependendo qual é a confiança, é a porcentagem de ganho, de rentabilidade que eu vou querer ter. Porque se o risco for 10, eu vou querer aceitar negócio só que a minha rentabilidade seja acima de 20. Agora, se o risco é 0, eu posso aceitar uma rentabilidade de 10. Amém? Porque isso depende com o risco. Então, a questão de riqueza está ligado na confiança. O porquê que quando a confiança de alguém ou de um país reduz, ninguém mais coloca dinheiro lá. Se amanhã as pessoas não acreditarem que o Brasil paga as contas, você vai ver um monte de empresa saindo do Brasil e indo para outro lugar. Não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem lastro, é porque não existe confiança. Pesquisa depois o que diz a palavra lastro quando a gente está falando sobre finança, que não dá para explicar hoje, tá bom, irmãos? Tem algumas palavras que eu vou lançar aqui que você precisa pesquisar depois. Salmos 24 primeiro, vai falar assim: de quem que é toda a riqueza, irmão? Salmo 24 vai falar: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, de quem que é tudo? De Deus. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Precisamos mudar a mentalidade, irmão, porque Deus é dono de tudo. Nós só somos mordomos. Como é que nós pensamos? É uma pergunta. Como é que nós pensamos? Como é que você pensa? Como é que você interpreta as coisas? E eu deixo uma segunda pergunta: é de acordo com aquilo que ele deixou escrito? Porque quem estava ontem no comecinho da noite, no culto da noite? Quem não estava ontem? Levanta a mão aqui só para eu saber. Preciso de um homem voluntário agora aqui na frente comigo, que não estava ontem. Porque eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para quem estava ontem, tá? Vamos lá. Aleluia. Depois você me diz, o que é mais importante? A tua vida ou o dinheiro? A minha vida. Quem concorda com a resposta dele, levanta a mão. Muito obrigado, é só isso que eu vou perguntar.
Agora, você acredita nessa resposta? Quantos desses que acreditam que a vida é mais importante já entregou a vida para Jesus? Se você não levanta a mão, eu entendo que você está na dúvida, tá? Se a tua vida é mais importante e a tua vida você já entregou para Jesus, o porquê é que você não entrega as finanças? Ah, mas Deus tem a minha vida. Então, o que o teu Deus determinou para que você faça com aquilo que Ele colocou na tua mão? Porque você decidiu ser escravo dele. E escravo não tem vontade. Escravo segue a vontade do seu Senhor. Eu decidi ser escravo de Cristo. Decisão minha. Porque é melhor ser escravo de Cristo do que liberto na mão de Satanás. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E isso nesse texto está falando sobre mordomia. Ele deu a terra onde? Para nós. E Ele respeita isso. Como curiosidade, irmãos, se você está anotando, anota lá. Como curiosidade, você precisa entender um pouquinho o que são as mitzvot. Eu vou repetir, o que são mitzvot? Porque mitzvot são os 613 princípios judaicos que foram estabelecidos. (613 mandamentos). Ah, pastor, mas Deus escreveu 10 e Jesus dos 10 deixou em 2. Verdade. Leia as mitzvot. Leia. Saiba o que é isso também, porque isso pode mudar a tua história. Você vai entender o quê? E eu não vou falar sobre isso, por isso você vai pesquisar. Das 613, 365 desses mandamentos, que devem ser para nos abster, para nós evitarmos. Por coincidência ou por cristocidência, nós temos 365 dias no ano. É como se Deus estivesse falando assim, para cada mandamento, para você não fazer, um por dia. Não faça, não faça, não faça, se abstenha, evite. Agora, quanto que é 613 menos 365? Sobra 248. Sabe, só por cristocidência, sabe quantos ossos você tem no teu corpo? 248. É como se cada parte do teu corpo estivesse falando nessa hora. Isso você pode fazer, isso você pode fazer, isso você pode fazer, isso você pode fazer, isso você pode fazer. Agora, o que se faz quando se quebra um desses princípios? Tanto, vamos falar assim, dos 613, o que você faz? Quando você quebra exatamente esses princípios, qual é a orientação? Praticar uma outra palavra chamada techuvá. E o que é techuvá? Voltar às origens. Voltar ao princípio. Quem é o princípio, irmãos? Quem é a origem? Techuvá também tem o sentido de se arrepender dos pecados de uma maneira profunda. Se arrepender dos pecados de uma maneira profunda, isso é uma techuvá. Se arrepender de alguma coisa errada que você fez e decidir não fazê-la nunca mais. Isso é techuvá. Nós vamos fechar hoje explicando isso. Amém? Uma coisa, irmãos, é eu ser perdoado. Outra coisa é eu ser reposicionado no lugar que eu tinha antes da queda.
Pastor Juscelio explica isso muito bem. Para ser perdoado, o que é que você precisa fazer? Alguém sabe? O que você precisa fazer para ser perdoado? Nada. Para ser perdoado, você não precisa fazer nada. Vamos tentar explicar? Quem aqui é pai ou mãe? Vamos falar assim: se o seu filho fizer algo errado, você perdoa ele? Ele precisa fazer alguma coisa para receber o teu perdão? Não. E você acredita que o nosso Deus vai exigir algo de nós para ser perdoado? Ele já nos perdoou, irmão. Porque uma coisa é ser perdoado, outra coisa é eu ser reposicionado no lugar que eu tinha antes da queda. Porque para que eu possa então ser reposicionado, irmão, nosso Deus, só para entender, nosso Deus não é amargurado, Ele não guarda amargura. Antes que você comece, fala assim, Deus, Ele não sofre não tem carência, Ele não tem carência de identidade, irmão. Não, porque ele pecou contra mim e não me ama. Irmão, Deus não sofre disso. Deus libera perdão na hora, para que você seja livre. Agora, para que eu seja reposicionado, agora eu então preciso me arrepender. Para ser reposicionado, eu preciso primeiro reconhecer aonde eu caí. Porque se eu não reconhecer, de nada adianta o perdão. Se o filho não reconhecer, adianta perdão? Ele vai ser reposicionado? Não vai ter mais legalidade para falar de nada. Primeiro ele precisa reconhecer. Segundo, depois de reconhecer, ele vai precisar, aleluia, fugiu agora. Precisa reconhecer. Porque se você não reconhecer o que você pratica errado, você vai procurar se justificar. Amém? Quanta gente fala assim, não. Por que você bateu nele? Porque ele me bateu. Você já viu briga de marido e mulher? Já escutou? Você vai conversar com o esposo, ele tem razão. Você vai conversar com a esposa, ela também tem razão. Quem dos dois está certo? E na mesma hora, estão discutindo os dois em casa. Não porque você fez isso. Não, porque você também fez isso. Amém? Nós somos humanos, né? Estamos conversando aqui só com quem nasceu na terra. Tá bom. Para ser reposicionado, você precisa se arrepender. Você precisa confessar. E essa que quando fala confessar, você vai confessar para quem? Para Deus. Para mim, ser perdoado. E vou confessar aos homens para que eu possa ser curado. João e Tiago. Tá? Está nos dois livros o que eu citei para você. Agora, quando você vai arranjar desculpa, você pode estar agindo igual um personagem que eu vou ler agora. 1 Samuel capítulo 28, verso 5. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu em seu coração. Verso 6. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai para mim uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: eis que em Endor há uma mulher que é necromante. Agora, pois, ouve também as tuas palavras da tua serva. Espera lá. Ouve também as palavras da quem? Tua serva. Nesse momento, quem era servo de quem? Saul era servo da necromante.
que eu ponha um bocado, isso está no verso 22, 1 Samuel 28, verso 22, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti, come, para que tenhas força quando te puseres a caminho. Para Saul, a mesa do Senhor e a mesa de demônios era a mesma coisa. Deus não tem como agir ao meu favor ou ao teu favor se você buscar só justificativa. Sabe o que Saul estava dizendo? Ô Deus, eu te busquei, você não me respondeu, e porque você não me respondeu, eu busquei ela. Deus, eu só busquei a feiticeira porque você me colocou nessa situação. Pai, eu só estou nessa situação financeira porque o Senhor não me abençoou. Nós tínhamos um plano, vou fazer isso, isso e isso. A pergunta é, você estava servindo a que Deus quando fez esse plano? Qual era o teu Senhor? Ou você era o próprio Senhor naquele momento? Irmão, nós precisamos parar de achar argumentos naturais para tentar explicar o que é espiritual. E para falar disso, eu quero falar de um homem na Bíblia chamado o homem que tem fé, o pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão está lá, já nasceu Isaac. Então, quando nasceu Isaac, Abraão já tinha mais de 100 anos, agora Isaac já é jovem. No final da tarde, começando a noite, Deus vai visitar Abraão e fala assim: Abraão, amanhã cedo, pega teu filho Isaac e vai sacrificar para mim. Irmãos, Abraão tinha mais de 100 anos. Eu estimo assim, Isaac devia ser jovem. E Deus fala para Abraão, tipo agora, irmão, anoiteceu, Deus fala assim: olha, amanhã cedo, pega ele e vai sacrificar para mim. Imagina como foi a noite de Abraão. Irmão, penso eu, Deus, foi o Senhor que prometeu. O Senhor que falou. O Senhor que me deu. Foi o Senhor que fez o ventre da minha mulher era amortecido. Eu era amortecido. E quando pensa num homem que é amortecido, irmão, quer dizer que não consegue mais nada. Aí de repente consegue, gera. E depois não conseguiu só Isaac, porque teve mais filho depois. E agora, Deus, a voz de Deus vem para ele assim, ó, mata para mim. Você acredita que ele contou para a esposa dele? Eu não acredito. Estou falando minha interpretação. Naquela noite, ele não compartilhou com a esposa dele. Porque ela poderia, veja bem o que eu estou falando, ela poderia não entender. E é por isso que nós falamos ontem com o irmão que veio aqui e falou assim: olha, não transfira a tua responsabilidade para a vida da tua esposa. Porque se você ouviu a voz do Senhor, se posiciona você. Homem que está aqui, se Deus falou com você, se posiciona. No outro dia de manhã, Isaac tinha que estar de pé, os servos tinham que estar em pé, a lenha tinha que estar cortada, picada. E sabe quem picou a lenha? Um homem com mais de 100 anos. Numa mão o cutelo e na outra mão fogo. Porque a lenha quem levou foi Isaac. Imagine como foi o caminho. Irmão, vamos falar assim. Se você pega agora um chumaço de fogo, eu falo assim, atravessa a cidade. Como que vai estar essa lenha do outro lado da cidade? Como que vai estar o fogo? Vai estar aceso ou vai estar apagado? Agora imagine alguém que teve que manter o fogo aceso por 3 dias. E toda vez que ele olhava para aquele fogo,
Irmão, se era só para matar, por que tinha que ter lenha e fogo? Era sacrifício completo. Tinha que queimar até o tutano. E quem que levava o fogo? Abraão. Ele podia chegar, irmãos, ele podia achar 1001 desculpa. Deus, o fogo apagou. Deus, não deu tempo de cortar lenha. Abraão não procurou respostas naturais para justificar a sua fé. Ele acreditou na palavra de um Deus, porque ele conhecia a palavra do seu Deus. Muitas das vezes nós não obedecemos na questão de finança, porque nós não conhecemos o nosso Deus. Porque o seu Deus falar com você, existem homens que estão aqui hoje e precisam voltar a ouvir a Deus. Existem mulheres que estão aqui hoje e precisam voltar a ouvir a voz do seu Deus, porque tem servido Mamon até hoje. Mas nessa noite, o Senhor vem e Ele te toca. Ele te toca na área que você reconhece que precisa ser tocado. Aleluia. E nós estamos falando de finanças, tá? Quando nós quebramos um mitzvot, quebramos um princípio, isso nos puxa cada vez mais para baixo. Detalhe, ninguém se perde com o primeiro passo. Amém? O que eu quero dizer com isso? Como que você faz para se perder? Você não se perde no primeiro passo, você deu um passo na direção errada e você continuou caminhando até não conseguir ouvir mais ninguém, até não conseguir ver mais nada, e você de repente fala assim, aonde que eu estou? Porque um abismo puxa outro abismo, uma quebra de princípio puxa outra quebra de princípio. Agora, pega tudo isso, irmãos, e potencializa. Torna isso agora, porque você até está tendo luz sobre alguns assuntos. Potencializa isso, para que tentar mudar essa trajetória e nós possamos retornar à verdade. Porque na área que você foi curado, você vai poder curar. E nós estamos precisando de homens e mulheres curados na área de finança, para poder liberar cura para muita gente que está aí fora e não tem o entendimento que você tem. Pensa comigo, alguém consegue se roubar de uma vez só? Não. Uma quebra de princípio puxa a outra quebra. Tem um texto na Bíblia que fala assim, o sujo se suje ainda mais, e o limpo se limpe ainda mais. O que acontece normalmente? Porque eu acho que eu estou limpo, eu quero limpar os outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que o limpo se limpe mais? Irmãos, a questão de clareza tem muito a ver com o teu entendimento. Porque você pega essa camisa aqui no escuro, olha que cor que ela é. Que cor que é essa camisa? Alguém me ajuda? Tem umas 3 ou 4 respostas diferentes. Vamos supor que seja cinza. Amém? Ou é creme, ou é bege. No escuro pode parecer branco. No escuro tiver um breu, todos vocês de preto, isso aqui pode parecer branco. A partir do momento que começa a vir clareza sobre isso aqui, eu vou percebendo que não é tão branco, porque as sujeiras vão aparecendo. Agora, se veio luz, e você achou que é branco, irmão,
o limpo se limpe ainda mais. Se você estava indo para um local de escuridão e você viu uma luzinha lá em cima, sabe o que você faz, irmão? Parece branco. Vou dar um passo naquela direção. Vou dar mais um passo, porque daí eu acho que está limpo, então vou começar a me limpar mais. Vou me limpar mais. Vou me limpar mais. E quanto mais perto eu chego daquilo lá, mais eu entendo como eu estou. E aí, irmão, eu percebo que eu não sou mais branco. Eu percebo que eu estou sujo. E sabe o que eu vou fazer? Vou tomar banho. Um cativo não é só carente de liberdade para agir como deseja, mas ele é forçado a executar os desejos do seu captor. Se você está cativo na mão de Mamon, você não consegue se movimentar como os céus queriam que você se movimentasse. Você precisa executar aquilo que Mamon está determinando para você. Mas existe uma saída. Essa espiral negativa, entenda hoje um princípio só, irmão, pelo amor de Deus. Um dos princípios que foram liberados aqui desde ontem à tarde. E torne isso uma luz para você. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que fala assim, pastor, mas se eu for rever tudo, eu estou tão longe do objetivo. Eu preciso de um outro voluntário aqui na frente. Vamos lá. Senta aí, companheiro. Ele enxergou luz, irmão. Ele tá em um local escuro, enxergou luz. E o pai dele fala assim, levanta daí, senta aqui agora, já que você enxergou luz. Vira o desespero dele, irmão. Ele sentou. Sabe por que é isso que Deus faz conosco? Deus é nosso Pai. E Ele fala, levanta, filho, e sai do teu lugar. E Ele coloca o nosso objetivo cada vez mais longe. E às vezes dá desespero, irmão, porque eu quero parar de caminhar. E fazer, mas o objetivo está cada vez mais longe. Obrigado, tá? Agora volta aqui. Ele quer fugir já. Olha para mim. Porque o teu objetivo é chegar lá, do outro lado da rua. E você olha para o objetivo e fala assim, nossa, mas eu estou longe daquilo que Deus planejou. E eu vou dizer para você, não olhe lá para frente, irmão. Nessa hora, olha para trás. E veja onde você estava quando você decidiu levantar. Olha quantos passos você deu para chegar até aqui. Então não é quão distante está meu objetivo, é o quanto eu estou caminhando, o quanto eu estou deixando para trás, para seguir a direção que Deus está apontando. Obrigado, tá? Nessa noite você pode dizer assim, pastor, mas eu não consigo. Decida se levantar e sair do teu lugar. Decida pegar um dos princípios e praticar. E é depois que praticar, decida pegar outro e começar a praticar, e outro, e outro. De repente, irmão, você não vai mais enxergar onde você estava. A velha criatura já está muito longe de você. Você vai perceber que você é um novo homem e uma nova mulher na mão de Jesus. Não é um caminho fácil. Porque quanto maior for a sensação de inadequação, mais acentuada precisa ser o retorno. O que eu quero dizer com isso? Você está indo numa espiral, e você percebe que cada vez está indo mais rápido. Está afundando cada vez mais. Como que faz para voltar? Você não faz a curva. Para entender, irmãos, imagina que você está com um carro a 120, 140, 180 por hora. Como que faz a curva? Qual é o ângulo de curva que você tem que fazer
para poder fazer o retorno. Se tiver 10 por hora, qual é o ângulo de curva que você faz? Está me entendendo? Então, quanto mais profundo mais acentuada é a curva. Pastor, mas eu estou tão enlameado. Enxerga a luz, irmão, e decide começar a fazer a curva. Porque o seu propósito não diz somente a você. Quando você decidir fazer a curva, você é o líder da sua casa, homem. Mulher, você é a pessoa que alimenta a sua casa. Você é responsável pelo relacionamento dentro desta casa, mulher. Quando você decide fazer a curva, você está conduzindo todo mundo que está com você a fazer a curva também. O reino dos céus, Mateus 18, 23. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta com os seus servos, e tendo começado a tomá-lo, foi-lhe apresentado um que lhe via 10.000 talentos, mas não tendo com que pagar, ordenou que fossem vendidos a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto tinha, até que lhe pagasse a dívida. E isso está falando do que, irmão? Não é do reino das trevas. A Bíblia está falando assim, o reino dos céus é assim. A tua família está indo para o buraco, porque você homem ou você mulher não tem se posicionado. Quando o cabeça da família está indo nesse caminho, toda a família é aprisionada. Agora, do outro lado, Gênesis 39, 2. Mas o Senhor era com José, e ele se tornou próspero, e estava na casa do Senhor, o egípcio. Espera lá, irmãos, porque José se posicionou, todo o Egito colheu. Não diz respeito só a você, a todo mundo que está ao seu redor, até o ímpio vai colher. Daniel, irmão, estava na Babilônia, e o rei falou assim, a partir de hoje todo mundo vai adorar o Deus de Daniel. Quando você se posiciona, até o ímpio reconhece o senhorio do Senhor. A sua atitude te insere no propósito ou te tira dele. Olha para cá. A oportunidade está no mesmo lugar da reclamação. É você quem escolhe qual delas vai estar agindo. A oportunidade e a reclamação estão no mesmo lugar. Escolha qual você vai pegar. A escolha é sua. Como que eu faço então, pastor, para remir tudo isso? Preciso decidir fazer o caminho de volta. Resgatar, redimir, remover algo ou alguém do domínio do outro. A origem disso, aonde que é? A origem do sacrifício para expiação dos pecados é algo que foi estabelecido no céu, antes da fundação do mundo. Remissão foi estabelecido no céu, não foi nem na terra, irmão, antes da fundação do mundo. Mas como isso? Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Esse cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Jesus. Por que que a oferta fala do Cordeiro? Sem mancha, sem mácula. Por que que a questão da remissão fala do Cordeiro? 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi por isso que você foi resgatado, mas com um precioso sangue, como o cordeiro, sem defeito e sem manchas, o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18.
Agora, toda quebra de princípio, ela exige um sacrifício. Levíticos capítulo 25, verso 47. Se o estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, a sua linhagem da família do estrangeiro. Levíticos 25, agora verso 48. Depois de haverdes vendido, poderá ser remido de um de seus irmãos, o poderá remir. A remissão pode ser feita ou pode ser praticada pelo irmão. Tito, capítulo 2, verso 14. E se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo zeloso de boas obras. Quem é que se entregou para remir a nossa iniquidade? Não é pecado, iniquidade. Jesus, ele remiu. O texto está falando que Jesus se entregou por nós para remir-nos. Rute capítulo 4, verso número 6. Então disse o remidor, espera lá, remidor: não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não posso fazer. Está falando sobre a lei do levirato, em que a pessoa que poderia remir decide abrir mão e passa esse direito para uma outra pessoa poder remir. Quem era essa pessoa? Boaz. Boaz, nessa história, simboliza Cristo. Morreu para remir as nossas vidas. Jó capítulo 6, verso 23. Ou livrai-me da mão dos meus adversários, ou resgatai-me da mão dos opressores. É o ato de livrar-se dos opressores. Fala sobre remissão dos tiranos. Entenda que existem situações em que a própria terra recusa-se a dar a sua força. Pastor, mas eu faço e não acontece. Existem situações, a terra recusa-se a dar a sua força. Gênesis capítulo 4, verso 12. Quando lavrares a terra, não terá mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. A mesma terra que clama pela manifestação dos filhos, ela se nega a dar a sua força a quem derrama sangue inocente. Romanos 8, 19, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos. Verso 20, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Verso 21, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Essa liberta está falando sobre remissão, está falando sobre atitude. Hebreus 11, 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando um testemunho das suas oferendas. Por meio delas, depois de morto, ainda fala. O texto está se referindo que a oferta de Abel ainda fala. A Bíblia fala de homem que aonde coloca a mão prospera, está lá em Salmos. Agora, o que pode impedir a tua prosperidade? Quebra do princípio. Para fechar, irmãos, eu quero dar exemplos agora, práticos, que podem impedir a tua prosperidade. Idolatria. Oferendas podem impedir a tua prosperidade. Levíticos 19, 4. Não vos voltei para ídolos, nem façais para vós Deus de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, oferecê-lo-eis de modo a ser aceito. Ofertas e idolatria podem impedir a tua prosperidade. Jogos de azar impedem a sua prosperidade. Isaías 55, verso 2. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho naquilo que não podeis satisfazer, ouvi-me atentamente e comei do que é bom, deleitai-vos com a gordura. Outra coisa que pode impedir a tua prosperidade, calote. Romanos 13:8, ninguém deveis coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Outra coisa que impede você agora de ter prosperidade, usura. O que é usura? Eu vou emprestar com juros abusivos. Salmos capítulo 15, verso número 5, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas de inocente. Aquele que assim procede, nunca será abalado. Outra coisa que impede a sua prosperidade, roubo e furto. Provérbios capítulo 10, verso 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça o livra da morte. Outra coisa que impede a sua prosperidade, prostituição. Deuteronômio capítulo 23, verso 18, não trarás salário da prostituta, nem aluguel da sodomita, nem a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Outra coisa que impede a sua prosperidade, suborno. Êxodo capítulo 23, verso número 8, também não aceitarás peita, porque a peita cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Outra coisa que impede a sua prosperidade, corrupção. Provérbios 22, 16, o que para aumentar o seu lucro oprime o pobre, e dá ao rico, certamente chegará à penúria. Outra coisa que impede a sua prosperidade, retenção de dízimo. Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais, vós e toda esta nação toda. Pastor, então como que eu faço agora para romper tudo isso que o senhor falou até agora? Pratica techuvá. O que é isso? Irmãos, eu sei que o horário já foi, e eu gostaria de terminar isso, amém? Amém? Como que pratica techuvá? 4 passos simples para você praticar. 4 passos, bem simples. Primeiro passo, reconhecer. Se você não reconhecer, não tem como dar mais nenhum passo adiante. Reconhecer o erro, reconhecer o pecado, ou a iniquidade, porque iniquidade é diferente de pecado. Reconhecer, confessar a Deus, citando para Deus o que você reconheceu. Não adianta fazer por atacado. Preciso reconhecer, preciso confessar a Deus, citando o que eu estou reconhecendo. Reconhecer, confessar, abandonar. Só que esses 3 eu coloquei como o primeiro passo. Segundo passo. Antes de passar para o segundo, irmão. Quando a gente fala em reconhecer, se arrepender, abandonar, existem alguns níveis de arrependimento. Primeiro nível de arrependimento, que dá para falar que isso é arrependimento, é o remorso. Remorso. E eu quero trazer na prática para você entender. O porquê que tem gente que se arrependeu, amanhã ele caiu de novo. Se arrependeu, amanhã cai de novo. Se arrependeu, amanhã cai de novo. É porque ele está no primeiro nível, que é o primeiro nível que nós entendemos como de arrependimento, como remorso. O arrependimento ele é composto de vários níveis.
E o nível mais alto do arrependimento quer dizer que eu preciso entender isso, irmãos, eu preciso mudar. Existe uma letra que é utilizada para isso, que é a letra Aleph, que é em hebraico. A letra Aleph, e ela simboliza assim, irmãos, vamos falar assim, o primeiro nível de arrependimento é o nível terra. Nível terra é o primeiro nível de arrependimento. E para que você pudesse entender, tem uma porta lá em cima, né? Pastora, faz assim, ó, para nós aqui embaixo. Todo mundo olha para a pastora lá. Tem uma porta lá em cima e tem uma porta ali embaixo. Qual porta é mais fácil de passar? A de baixo. Então, o arrependimento, o remorso é a porta de baixo. Eu passo e eu tenho uma volta, eu consigo voltar rápido. Eu preciso conseguir crescer em Deus para passar por aquela porta lá em cima. O meu arrependimento precisa mudar. Só que não vai ter escada para me levar lá. Eu, por fé, eu preciso me arrepender de um jeito que eu consiga passar lá. E quando eu entender os princípios e eu passar por aquela porta, dificilmente eu volto para trás. Então, esse arrependimento tem que ter uma mudança aqui interna, irmão. Tem o remorso e arrependimento. Segundo passo da Techuvá. Primeiro passo é reconhecer, confessar e abandonar. Segundo passo, desculpar-me. Compensando a pessoa que foi afetada. Eu quebrei um princípio. Além de eu reconhecer, confessar e abandonar, eu preciso me desculpar. Vamos supor agora que aqui na igreja tem um vizinho. Amém? E nós quebramos o princípio porque nós estávamos brincando de bola e a bola foi lá e quebrou o ouvido do vizinho. Eu reconheci que eu fiz algo de errado, eu confessei e eu abandonei a bola. Eu resolvi o vidro quebrado? Não. Eu vou ter que bater, porque eu confessei a Deus. Agora eu vou ter que bater na porta do vizinho. E eu vou ter que agora fazer o quê? Pedir desculpa para o vizinho. Só que além de pedir desculpa, eu preciso compensar a pessoa que foi lesada. Como que eu faço para compensar? Mando trocar o vidro. Isso é Techuvá. Bati, mandei trocar o vidro. Parou aí? Não para aí, irmão. Terceiro passo. Vou ler no livro de Números, tá? Para dar base bíblica para aquilo que eu estou falando. Números capítulo 5, verso 6. Dizei aos filhos de Israel: quando um homem ou mulher pecar contra o seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, tornando assim culpado, confessará o pecado que tiver cometido, pela sua culpa fará plena restituição e ainda lhe acrescentará a quinta parte e dará aquela contra quem se fez culpado. Espera lá, vou bater na casa do vizinho, vou mandar trocar o vidro. Só que além disso a Bíblia fala, eu tenho que fazer além. Eu tenho que restituir, só que eu tenho que restituir além. Acrescentar a quinta parte. Na prática, além de trocar o vidro, ô vizinho, você permite que eu pinte a janela inteira para você agora? Você deixa eu colocar uma grade aqui agora? Fui eu que fiz, tá? Não vou fazer mais. Me arrependo, confesso, quero remir isso aí, eu quero restituir para você. Só que além de restituir, se permite que eu dê uma melhorada. É isso que a Bíblia está falando. Quarto passo, aumente a tua caridade. Doe mais do que você é acostumado a doar. E aqui está falando em dinheiro. Doe mais do que você está acostumado a doar. O porquê?
Um erro diminui a vida. Quebra de princípio. Agora, como é que você faz para ter recurso? Você gasta do seu tempo, e o seu tempo é vida. Então invista a vida que você tem agora para restituir além do que você estragou. Quarto passo: haja com mais bondade. Estude mais sobre esse princípio bíblico e se torne uma pessoa melhor diante de Deus. Pastor, como é que eu faço então? E eu quero deixar só esse exemplo, tá? Porque aí fala, quando eu li em Números 5, 6, fala sobre restituir pessoas. Mas quando você não rouba de pessoas, quando você rouba de Deus, como faz? Como que faz para restituir dízimo? Praticar techuvá no dízimo, esse arrependimento, esse retorno? Está na Bíblia? Lógico que está. Levíticos 27 e 31. Se alguém quiser remir parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Verso 34. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Pastor, mas e o que a Bíblia não diz que quantidade para remir? Posso deixar uma sugestão? Amém? Deixo claro, é uma sugestão. Pratica 1 denário. O que é 1 denário? 1 dia de trabalho. Sugestão. O que a Bíblia não fala, tu deixa uma sugestão para você. Pastor, mas o que eu gastei com prostituição, isso, aquilo? Dá um exemplo. 1 denário. Bate na porta de uma instituição que cuida de mulheres que foram violentadas. E fala assim: eu vim aqui porque eu entendi algo em Deus e eu trouxe essa oferta para você agora, que eu quero restituir isso na minha vida. A pessoa não vai entender, porque ela não precisa entender. Quem precisa entender é o céu e o inferno. É o céu e o inferno que precisa entender, porque é para esses dois lugares que nós estamos indo, ou para um ou para outro. E eu preciso me dar uma voz de comando para o meu intelecto, dizendo: eu quero ir para o céu. E eu fecho, irmão. Fecho hoje. Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas a expectação terrível de juízo, um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se depois de tudo isso, irmão, eu decidi não mais seguir o que a palavra diz, e eu procurei hoje, irmão, ser mais bíblico do que ontem. Hoje eu procurei ser mais bíblico que ontem. Se depois de tudo isso, se você não entendeu, o pastor Célio vai disponibilizar logo nas redes sociais. Ouça de novo, irmão. Estude, marque, anote. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não mais resta sacrifício por esse pecado. Põe-se em pé em nome de Jesus. Eu queria pedir para você curvar a sua cabeça agora, e que você começasse a conversar com teu pai. Começa a conversar com o teu Deus. Porque é esse lugar que nós precisamos. Eu preciso olhar para dentro de mim e eu preciso reconhecer. Eu preciso confessar. E eu preciso abandonar as práticas que eu tenho feito, que não condizem com o padrão estabelecido por Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai,
Como igreja, nós nos colocamos diante de Ti. Clamamos a Teu Espírito Santo, Pai, que nesta noite está presente. Que essa palavra que foi liberada, Senhor, venha a ser uma semente que encontre uma terra boa. Existem homens e mulheres neste local, Senhor, que estão aflitos, estão desesperados, estão angustiados, Pai. E eles só encontrarão refrigério em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Nesta noite, Senhor, Mamon foi desmascarado. Toda amarra demoníaca, Senhor, nós oramos agora para que seja retirada, Senhor. Pai, e a Tua palavra seja estabelecida em nossos corações, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, que cumpra a Tua palavra na nossa vida, Pai. Que possamos estar caminhando sobre a Tua palavra e as bênçãos possam estar correndo atrás de nós, Senhor. As riquezas possam estar correndo atrás de nós, Senhor, e que elas venham a nos alcançar, Pai. Que aquilo que está estabelecido em Deuteronômio 28 seja estabelecido na nossa casa, seja estabelecido para os nossos filhos, seja estabelecido para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Pai, nós oramos agora por todas as nossas gerações que virão, Pai, que eles possam conhecer a Ti, Senhor, e a Tua palavra seja uma palavra verdadeira, Senhor. Que possamos entender, ó Pai, este local de justiça, de mansidão, e a terra que o Senhor nos deu, Pai, seja estabelecida em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou feliz.
às vezes nós ficamos pensando como é que Deus quer fazer para alcançar o nosso coração e que nós possamos ter clareza. Nós abrimos esse seminário falando de Gênesis 1:4, falando que Deus queria separar a luz da escuridão. E eu tenho visto nesses dias um cristianismo onde a escuridão e a luz estão misturados. E esse é o grande problema, quando o preto e o branco se misturam e os dois viram cinza. E nós viemos para a igreja do Senhor Jesus e não entendemos que Deus não quer que isso se misture. E a maior tristeza nossa é que nós temos falado isso já há alguns anos, que nós precisamos praticar algumas coisas. Esse seminário ele foi resultado da semente de alguns irmãos que nos mandaram para Israel. E nessa conversa surgiu à beira do mar da Galileia. E lá nós conversamos, e nós andando por aquele lugar, e o Espírito Santo entrou em visitação. E eu disse: Deus, a nossa cidade precisa ouvir isso. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser levados a um lugar, porque muitos poderão perder o seu lugar nas regiões celestiais por não entender princípios. E quando nós lidamos com princípios, irmãos, nós estamos lidando com o próprio Cristo, porque Ele estabeleceu. Nós queremos às vezes transformar o Evangelho mutável, isto é, nós queremos transformar do nosso jeito aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E às vezes é tão difícil, porque nós vemos alguns irmãos, cara, que vai para uma pizzaria e gastam R$100 lá, mas não se levantam da cadeira para praticar aquilo que o Senhor chamou de oportunidade. Cara, o maior milagre, Jesus fala que o maior milagre não é quando nós recebemos, é quando nós aprendemos a dar. E quando nós entendemos isso, cara, a nossa vida se torna doadora. Nós entramos nesse lugar de doação, e sabe o que acontece? Nós começamos, apesar das tempestades estiverem ao nosso redor, nós conseguimos entrar em alguns lugares na esfera do Espírito, e ali então tomar posse de alguns benefícios que o Senhor colocou e que nós chamamos de mesa, e nós podemos desfrutar de algumas coisas, e nós podemos praticar isso nessa noite, amém, irmãos? Eu queria que desafiar nós praticarmos isso. Talvez você muitas vezes não tenha feito, talvez nem seja você que está aqui nessa noite, talvez seja o irmão que não está aqui, talvez seja o irmão que esteja vendo pela internet. Mas o medo de faltar é uma das coisas que o inimigo tem usado nesses dias, para que nós venhamos praticar a palavra de Deus. E muitos cristãos estão presos em lugares extremamente plausíveis, de uma visão turva, porque não rompem na área de finanças. Quando o pastor começou a contar o que houve em Ponta Grossa, eu lembrei de algumas histórias que a gente viveu. Eu disse: não posso deixar esse homem embora nem amanhã, e amanhã ele vai ficar conosco ainda. E alguns homens vão estar lá em casa, e outras mulheres vão estar aqui. Amanhã as mulheres vão poder ter oportunidade de ouvir a pastora Diana e trazer isso aqui, algumas coisas para as mulheres. Como a mulher pode estabelecer algumas coisas na sua casa. Nós somos amigos há alguns anos, mas a maneira que Deus fez nos se conhecermos, houve uma conexão entre eu e ele, o pastor Léo, pastor Chico, Blumenau. Nós temos uma aliança de integridade, que faz com que nossos princípios não sejam negociados. Nós não negociamos princípios, irmãos. Nós não negociamos. Nós nunca vamos negociar princípios. Nós nunca vamos.
Aleluia. Queria desafiar você a gerar uma oferta hoje. Se você já ofertou, fica aí no seu coração. Se quiser fazer de novo, eu queria que a minha esposa fosse a primeira a fazer isso aí. Pega ali na minha carteira. Talvez você possa ter uma oportunidade de romper nessa noite. Talvez você tenha ainda medo de fazer algumas coisas para Deus. Dizer: Deus, vai faltar amanhã. Mas nós rasgamos a Bíblia, irmão. Se aquilo que a palavra que foi ministrada nessa noite não estiver alinhada com o coração de Deus, nós sabemos que isso vem do coração de Deus. E sabemos que aquele Deus que escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Deus que escreveu isso, Ele vai escrever muitas coisas. No momento que nós entendemos que nós fomos chamados para ser remidores também, nós precisamos remir a nós mesmos. Mas existe alguém que precisa ser remido. Existe alguém que precisa ouvir o que foi ministrado nesses dias aqui. Existe alguém que vai ver através da internet, que vai ver essa família viajando em muitos lugares do Brasil, destravando corações que estão presos, achando que estão servindo ao Senhor. Mas o Espírito Santo é aquele que tem capacidade de discernir os nossos corações. E Ele é capaz de saber que a bênção do Senhor, ela foi liberada para aqueles que foram chamados pelo Senhor para desfrutar dessa bênção. A palavra do Senhor diz que Ele coloca a bênção e maldição. Então não é o diabo que coloca a maldição, é Deus. Deus coloca a maldição para que nós venhamos enxergar a bênção. E às vezes nós ficamos lutando, porque nós esperamos que alguém resolva o nosso problema. Mas está nas nossas mãos. Senhor, nós abençoamos como cidade o ministério de liberdade, Senhor. O ministério de liberdade é muito maior que de libertação. É o ministério de desfrute. Eu oro para que a família Martins seja semeador de liberdade. Semeador de liberdade. Que desafie homens e mulheres a se planejar de como vai terminar os seus dias para servir ao Senhor. Amém. Sabe, isso é um desafio, irmãos, para que você nunca mais venha à igreja do Senhor Jesus de mãos vazias. Nunca mais, irmão. Eu fiz isso uma vez, eu fiquei muito bravo. Eu contei isso ontem. Em todos esses anos de conversão, porque nós chegamos num culto e a minha esposa esqueceu minha carteira em casa. Você sabe por quê? Porque eu entendi na primeira nota que eu precisava fazer. Nós precisamos ser um tributo às mãos do Senhor. Um tributo. Amém, irmãos? Desafio você também a estar orando pela família Martins, pela cidade de Ponta Grossa, porque eu vi uma graça que Deus gerou na vida dessa família para ministrar isso que Ele trouxe aqui. Pode parecer duro para alguns de nós, e esse é o objetivo de nós voltarmos para casa hoje, com uma ideia do Senhor sobre nós, uma ideia de quem nós queremos se tornar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, feliz para casa ainda depois disso. Transforme você numa ferramenta que Deus colocou na terra, em todas as áreas. Eu garanto para você que quem vai colher isso é você mesmo, pode ter certeza. Amém?
Nós temos 2 recados que queremos passar antes de nós ir embora, rapidinho. E eu acho que o Paulo vai falar. Nós temos... Isso é o Paulo. É rapidinho, amém, irmãos? A respeito de algo que é importante. Bem rapidinho, 20 minutos. Pode passar, Rogério. Nós vamos ter dia... O outro, esse por último. Nós vamos ter dia 28 café colonial para casais, às 8 da noite, no Juca Porto. Aquele que quiser estar junto com nós aí. Eu tenho ingresso, o Claudio tem ingresso, o Osmar Amarga, o Igor Alana tem ingresso. Tá, pessoal? É um café colonial para casal. Nós estamos movimentando o Mistério de Família aí, um tempo legal, um tempo para casais, né? Para poder estar junto com nós e nós poder aprender junto nessa caminhada. Amém? E no mês que vem, no mês de julho nós temos o retiro, né? Tem as datas ali, 17 a 19, Marcelino Ramos. Também nós estamos com a inscrição aberta, né? Então, que ele quiser, só vem aí que nós tiramos suas dúvidas. Amém? Valeu. Família é um projeto de Deus, amém, irmãos? Projeto Família é muito tremendo, amém? Glória a Deus. E amanhã à noite, então, as mulheres, por favor, venham ouvir que Deus tem para comunicar mais uma milha, amém? Vamos orar? Eu queria chamar aqui a pastora Adriana e o pastor Jean aqui à frente. Nós queremos orar dessa forma, encerrando aqui essa reunião. Amém. Elizabeth. Amanhã à noite, então, a pastora vai estar aqui e o pastor vai estar com alguns homens na minha casa. Os homens que exercem ministério, vão estar ouvindo algo muito tremendo que eu ouvi na nossa sala de oração. Estenda a tua mão para cá e abençoe. Pai, nós como cidade, Senhor, a nossa cidade, Senhor, abençoa, Deus, a vida desse homem e dessa mulher, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós declaramos, Pai, que muitos ouvirão nessas áreas, Pai, serão libertos, Pai. Isso se tornará, Deus, um marco, Senhor, no ministério desse homem e dessa mulher, Pai. Senhor, famílias sendo libertas, prosperando na terra, Deus, por causa dos princípios que o Senhor estabeleceu na Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, que nossos olhos possam ver, Deus, homens se tornando empresários, Deus, homens se tornando, Deus, ferramentas do céu, Pai, na terra, Senhor, por causa da palavra liberada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, é assim que nós profetizamos e cremos, Pai, em Teu nome. Muitos ouvirão isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós, como cidade, abençoamos. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor por essa família. Aleluia. Ei. Aleluia. Amém. Amanhã à noite as mulheres, vamos em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tem a cantina missionária aí, você passa na cantina. E você que veio pela primeira vez, nós queremos dar um presente para você. Pastor Mauro está ali no canto ali, ó, aquela roupa, aquela camisa bonita, ele quer dar um presente. Os diáconos, por favor, conduzam vocês que vieram pela primeira vez. Leve um presente aqui do Mevan. Sejam bem-vindos a este lugar, essa casa do Pai. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Diáconos, por favor, conduzam os irmãos.